Carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo de número 16. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 16. Do versículo 16 ao versículo 18, nós temos diante de nós a seção que meditaremos, que estudaremos hoje. Na sequência, o apóstolo ele exorta os crentes a que definissem bem, distinguissem bem aquilo que é fruto da tentação que provém do mal e que não pode vir de maneira nenhuma da parte de Deus. Nós aprendemos que Deus ele dirige, ele governa, ele controla todas as coisas. Nós sabemos que a tentação, ela acontece porque Deus permite que ela aconteça, mas isso não torna Deus culpado pela tentação quando ela não tem o objetivo de fazer com que o crente cresça. Aí é onde está a grande diferença. Precisamos lembrar que na Bíblia a mesma palavra, ela, dependendo de seu contexto, pode apontar para uma tentação que provém do maligno e uma tentação que é fruto da boa dádiva de Deus em provar o crente quanto à sua fé. Por isso que é muito comum em nossas traduções encontrarmos a expressão provação no lugar de tentação, quando ela é dada por Deus. Mas a palavra é a mesma, o contexto é quem vai definir se o tentador, ele é o diabo, ou se aquele que prova ou está testando o crente quanto à sua fidelidade é o seu Senhor. Então Tiago ele vai dizer, a partir do versículo 16, que os crentes não devem confundir este assunto e, na prática, eles devem compreender muito bem como caminhar e como viver a vida cristã de forma abundante, vitoriosa, porque dependente do Senhor. Então, olhem só comigo, versículos de 16 a 18, peço a atenção dos irmãos para a leitura que irei fazer. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Senhor, abençoa-nos e abre o nosso entendimento e coração, para entendermos a Tua palavra. Fala ao nosso coração, ó Senhor, à medida em que estudamos a palavra, à medida em que proclamamos o Teu santo evangelho. Assiste, ó Senhor, o Teu povo nesta área difícil de luta e adversidade que faz parte da vida de cada cristão. E que possamos entender e compreender da parte do Senhor que para a construção da nossa fé, edificação da nossa vida espiritual, é necessário que sejamos provados, mas que confiados ou confiantes no Senhor, possamos vencer toda e qualquer tribulação. É no nome de Jesus que pedimos estas bênçãos. Amém. Tiago então começa, ele continua, melhor dizendo, o seu argumento, na escrita da sua carta àqueles cristãos judeus que estavam dispersos, sendo perseguidos, exortando-os agora a não confundirem a origem da tentação, mas identificarem bem, compreenderem bem de onde ela estava vindo. Quem estava então provocando e estava fazendo com que aqueles irmãos eles fossem tentados a cair. Ele começa e ele diz o que nós vamos ler juntos no versículo 16. Vamos ler no versículo 16. Que exortação é esta? Vamos lá. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Então não se enganem. Não se enganem quanto ao quê?
Verso de número 13 que nós já estudamos juntos. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Não se enganem. Ninguém diga e tente justificar o seu sofrimento ou o fato de estar sendo tentado, afirmando que o Senhor é quem está provocando e fazendo com que você caia em pecado. Não. Ele diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. E o argumento é muito simples. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Por isso não se enganem, meus amados irmãos. Se Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, os crentes precisavam ouvir a palavra apostólica e entenderem que o grande mal que habitava neles é o maior inimigo que nós carregamos sempre, ou com quem devemos lidar constantemente. Satanás e o mundo são objetos tentadores que vêm de fora, são elementos que nos tentam. O diabo como a personificação do mal, o mundo como o sistema que jaz no maligno, são externos. Contudo, o nosso próprio coração tem que travar uma batalha espiritual constante contra o seu próprio velho homem. O mal que habita em nós, o apóstolo então diz, é aquele que nos tenta. Aqui, a cobiça, ela é expressa como se fosse uma sedutora adúltera que atrai, seduz o crente, e quando a cobiça, ela então se relaciona com o crente, ela dá luz ao pecado, que será aquele filho que ao amadurecer vai matar o seu pai. Para reforçar esta ideia de que o pecado que corre em nossas veias é aquele que é gerado quando nós cobiçamos algo que desagrada a Deus, e quando gerado ele carrega o nosso DNA espiritual. O apóstolo então diz, não se enganem, meus amados irmãos. Por quê? Vamos ler juntos o versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não se enganem. E de maneira pastoral, paternal, Tiago exorta aqueles irmãos, não se enganem, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Boa dádiva e dom perfeito significam a mesma coisa. É apenas um reforço de que tudo aquilo que é bom, dádiva já aponta para isso, mas ele reforça e diz, boa dádiva, dom perfeito, não podem vir de outra fonte, senão daquele que detém a fonte de todo o bem, que é o Senhor. Para que não haja então confusão, o apóstolo Tiago, em outras palavras, diz, Deus faz tudo bom. Deus é bom. E como nós costumamos ouvir e aprender na mais tenra idade na igreja, Deus é bom para mim. Ele é bom para mim. E a razão é pura e simples. Não pode surgir, não pode descer, não pode vir, não pode ser dado pelo nosso Senhor outra coisa, outra virtude, bênção ou dádiva, senão aquela que abençoa o crente. Tiago, ele está aqui dizendo o seguinte, ele está lembrando aos irmãos que o Senhor, que é a fonte de todo bem, ele não pode contrariar a sua própria natureza. Ele já havia falado no versículo 5 deste mesmo capítulo, que se alguém precisasse de sabedoria, pedisse a Deus em oração, que liberalmente a todos dá e não negaria esta bênção. E ele agora prossegue o seu raciocínio e diz, não se enganem, lá do alto, ou seja,
do Pai das estrelas, do Pai das luzes, que é a mesma ideia de luzeiros, de estrelas, a ideia do elevado, do alto, de onde o Rei dispensa bons dons e boas dádivas aos seus filhos. É de onde nós somos abençoados, porque Deus é bom e tudo o que Ele faz é bom. Vejam só comigo as palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Vamos recorrer a este evangelho que temos estudado à noite, Mateus capítulo 7, e lembremos juntos o que Jesus mesmo ensinou aos seus discípulos, inclusive a Tiago, o seu meio-irmão. Mateus 7, a partir do versículo 7. Jesus está aqui incentivando-nos a orar. Ele está dizendo a cada um de nós: vocês devem orar ao Pai, devem elevar os seus pensamentos, as suas mentes e corações ao Pai, porque se vocês fizerem isto, vocês não receberão outra coisa dele, senão dom perfeito e boa dádiva de suas mãos. Vamos ler juntos versículos 7 e 8, vamos lá. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, o incentivo dado por Jesus, através de imperativos, ou seja, mandamentos, é: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês irão encontrar, batam e estas portas ou esta porta se abrirá, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate esta porta será aberta. São verbos muito práticos e que corriqueiramente nós usamos, porque pedimos coisas, buscamos coisas e batemos em portas. Mas aqui, usando de uma maneira prática e espiritual, aonde Jesus queria chegar, ele continua e diz o seguinte nos versículos 9 e 10. Vamos ler. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ele agora está relacionando estas ordens ou estes imperativos, peçam, busquem e batam, com a necessidade que o crente tem de buscar a presença de Deus em oração, de buscar de suas mãos boas dádivas, de buscar de suas mãos a fonte de todo bem, bons presentes, bênçãos espirituais, bênçãos materiais. E ele vai usar um exemplo simples. Qual dentre vós é o homem que, se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra para ele? Qual dentre vós é o homem que, se o seu filho pedir um peixe, vai lhe dar uma víbora? E agora aplicando e mostrando de maneira muito maior, imensurável, incomparável a bondade de Deus, notem a conclusão do nosso Senhor. E aqui nós estamos no versículo chave, o versículo que nós estamos agora utilizaremos agora para fazer esta ponte com Tiago capítulo 1, versículo 11, vamos ler. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então não se enganem, não se enganem, meus amados irmãos. Se nós que somos maus, que conhecemos o nosso coração, que sabemos que a tentação, ela tem origem, raiz, nascedouro em nosso coração, se somos maus e sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. É uma questão muito prática, irmãos, e muito simples, mas que faz toda a diferença para aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte.
Quando Tiago ele diz toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, do Pai das estrelas, ele conclui dizendo o seguinte: em quem não pode existir variação, ainda que os elementos movidos no universo em seus diferentes eixos mudem, variem, ou sombra de mudança. Ele está trazendo aquela ideia de quando o sol, ele deixa de brilhar, e o sol, ele então é coberto pela sombra. Ainda que estes elementos altos, elevados, variem, aquele que está no alto e que governa tudo e todos, que é reconhecido aqui na Escritura como o Pai das estrelas, não pode variar, nele não pode existir variação ou sombra de mudança. Portanto, não se enganem, tudo que Deus faz é bom. Para concluir, vamos voltar para Tiago e vamos ler juntos o versículo 18. Ele vai agora mostrar onde se iniciou na vida daqueles crentes, e aqui nós temos uma aplicação prática também para nós, muito prática eu diria, porque onde toda esta demonstração, revelação de bondade de Deus, ela começou em nossa vida, em nossa alma. Ele vai concluir relacionando-a à história da nossa salvação. Às vezes o homem pensa que a capacidade de decidir, de crer, de aceitar a mensagem do Evangelho é algo que surge do seu coração, pura e simplesmente porque ele assim quis. Mas a Escritura diz que o nosso coração, ao contrário, é sempre tentado por nossa própria cobiça, que somos tentados sempre a ir contra os princípios do Senhor. Se Deus ele vem por este caminho, nós procuramos um caminho totalmente diferente. E por isso Tiago vai mostrar, olha, o fato de vocês estarem firmes e com Ele, e de que vocês não podem se enganar, porque todo dom perfeito, ou seja, aquilo que é completo, aquilo em que nada falta, provém de Deus, está numa razão que podemos dizer é a maior de todas elas para a nossa alma, para a nossa fé. Versículo 18, vamos ler juntos. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Notem bem, pois, segundo o seu querer, não se enganem, pois segundo a vontade soberana do Pai das luzes, foi gerado em vocês a nova vida. Isso nos faz lembrar passagens que conhecemos, passagens que estão muito ligadas, passagens que nós amamos muito da Bíblia Sagrada. Por exemplo, pois segundo o seu querer, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Morto decide alguma coisa? Morto tem alguma reação, alguma vontade, alguma disposição, alguma resolução? Morto se levanta, toma algum passo, morto pede alguma coisa? É claro que não. Mas aqui o que o Senhor está falando e tratando não é da morte que marca a separação do homem desta vida para a eternidade. Ele está tratando aqui de uma geração espiritual eterna pela palavra da verdade que começou em nós quando nascemos de novo, porque pelo seu querer Deus assim o quis. De forma que ninguém aqui nesta manhã pode se orgulhar que é crente porque um dia nasceu com um bumbum virado para a lua, virado para o Pai das luzes. Isso é mera superstição e bobagem dos homens. Ninguém.
Eu sou a terceira, quarta, quinta, 10ª geração de evangélicos, pela graça, louvado seja Deus. Porque se não fosse assim, nem você, nem eu, nem ninguém estaria aqui. Não estaríamos. Mas veja um propósito de Deus em redimir famílias, abençoar gerações, trazer aqueles, como o apóstolo Paulo mesmo disse em uma de suas cartas, nascido fora de tempo para a família da fé, pois segundo o seu querer, ele nos gerou. E ele nos gerou pela palavra da verdade. João Calvino, comentando a carta de Tiago, ele diz que não há outro meio de entrar no reino dos céus, senão pela palavra da verdade. Se o evangelho não for pregado, se o evangelho não for anunciado, se Cristo não for proclamado, toda a sua verdade, toda a sua obra, a necessidade que o homem tem de arrependimento e fé, se não for pela palavra da verdade, o homem, então, ele jamais entenderá que Deus faz tudo muito bom. A ideia do haja luz e houve luz, que brilhou na criação do mundo, ela então agora está sendo aqui lembrada, mas falando e tratando não somente do que Deus criou no princípio, mas do que o Verbo veio e também criou quando trouxe vida eterna para nós, pobres pecadores. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Com que finalidade? Final do versículo 18 aí que vocês leram comigo. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Eu tenho falado um pouco sobre este assunto, estudando às quartas-feiras o Catecismo de Heidelberg. E percebam como, à medida em que você estuda as Escrituras de maneira sistemática, e você tenta entender o sentido da palavra de Deus, você sempre é beneficiado com a harmonia das Escrituras. E o final aqui nos faz lembrar o seguinte: nós fomos gerados pela palavra da verdade para que fôssemos como que os primeiros frutos desta nova geração de Deus. De forma que esta palavra, meus queridos irmãos e irmãs, ela é tão confortadora que faz com que encaremos a provação e até mesmo a morte como algo passageiro. Porque as aflições deste tempo por vir, o apóstolo Paulo diz, estou bem certo, são incomparáveis com a glória que nos espera. Por isso que o apóstolo, ele diz que a palavra da verdade foi o meio pelo qual Deus nos gerou a vida. E agora nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Pela palavra da verdade nós fomos gerados para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, irmãos, até mesmo a morte para o cristão, ela agora deixa de ser algo ruim. Talvez seja até mesmo impactante esta expressão. Mas se Deus faz tudo bom, se nada que Deus nos dispensa pode ser considerado ruim, é boa dádiva. Começa com a nova geração, começa com o novo nascimento, porque se você não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Até mesmo agora a morte, ela se torna o fim das nossas lutas contra os pecados com os quais temos que lidar diariamente nessa vida. A morte se torna agora a passagem do crente para a eternidade. Então, irmãos, até mesmo a morte
não pode sujar, macular, prejudicar, até mesmo, eu diria, trazer o seu odor de juízo e de horror. As vestes limpas e puras com as quais Jesus Cristo nos vestiu. Eu sou uma nova criatura. Eu fui revestido com vestes novas e de justiça, gerado pela palavra da verdade, de forma que não devo me enganar. Nada que Deus faz pode ser considerado ruim para mim. Deus faz tudo bom. Eu concluo, irmãos, a mensagem desta manhã, lembrando que certa vez li um testemunho, uma história de um casal. Ele era o pastor da igreja e sua esposa estava prestes a dar à luz, e ele estava pronto para pregar quando avisam que a sua esposa ela ganhou o nenê. Ele então deixa um presbítero para assumir ali a congregação, e ele vai para o hospital, para a maternidade, melhor falando. Chegando lá, o médico, ele já encontra um médico com uma afeição bastante preocupada, e o que o médico diz é o seguinte: olha, seu filho, ele não nasceu normal. Eu sinto dizer que seu filho, ele nasceu com uma deficiência, o seu filho, ele nasceu com uma doença mental. Ele entra então no quarto, vê a sua esposa desesperada, aos prantos e chorando. E então, quando os dois se encontram, e depois de muito chorar, eles lembram das palavras do Senhor. Quando Moisés disse assim: Senhor, eu não posso ir, a minha língua é pesada, eu não consigo falar. E o Senhor diz: quem é que faz o cego e o mudo? Quem é que cria tudo? E faz tudo para a sua própria glória, não sou eu? E com aquela palavra eles são confortados, e à medida em que os familiares entram e estão tão assustados, encontram o pastor e a esposa confortados, e eles repetem as mesmas palavras: Deus faz tudo bom, Ele é quem cria tudo e todos, e há um propósito em tudo que Ele faz. A criança então, ela é recebida pelos pais e amada, e a partir do testemunho daquela família, os médicos e enfermeiros da maternidade, impactados como eles encararam, não vendo como um juízo de Deus, mas uma boa dádiva, foi um filho dado pelo Senhor, não obstante a sua enfermidade. Eles então, quando a esposa sai da maternidade, resolvem oferecer um culto em ação de graças em sua igreja, e convidam muitos médicos e enfermeiros que acompanharam aquele caso, e eles participam do culto ao Senhor. O final da história é que, e é uma história real, naquele culto e na manifestação de gratidão a Deus, na demonstração de que eles não podiam se enganar, que não pode haver variação ou sombra de mudança no que Deus faz. Muitos enfermeiros e médicos naquela noite se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Foram gerados pela palavra da verdade. Deus faz tudo bom. Nós podemos não entender por um momento por quais misteriosos caminhos Ele nos conduzirá, mas aquilo que nós temos como uma bússola para a nossa fé, as Escrituras Sagradas, devem trazer para nós conforto e consolação, a ponto de entendermos que para que fôssemos como que primícias das suas criaturas e o mundo visse que o que Ele faz e tudo o que Ele realiza é glorioso, nós devemos então encarar a vida cristã, as tentações, adversidades e sofrimentos de uma maneira muito diferente de como o mundo encara e vê. É assim, irmãos, que nós mostramos e provamos que o nosso Deus, Ele não varia, Ele não muda, que Jesus Cristo é o mesmo, hoje, ontem, hoje e será para todos sempre. Vamos orar. Ó Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome e exaltamos o Senhor, exaltamos ao Senhor por Sua maravilhosa palavra.
porque nos exorta a confiança, a fé, que de fato é a certeza de algo que se espera, é a convicção do testemunho daquilo que ainda não podemos ver, que nos leva a entender que sem esta fé é impossível agradá-lo, Senhor. E esta fé que é dom celeste, é boa dádiva, é perfeita, foi dada pelo Senhor, o Pai das estrelas, aquele que não muda nem varia, e que um dia, segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade, filhos e filhas, nos deu uma nova vida e para que fôssemos testemunhas e como que os primeiros frutos desta nova geração, do verdadeiro Israel de Deus, da igreja de Cristo Jesus. Nos confiastes a tarefa de testemunhar, até mesmo com o nosso próprio sofrimento e adversidade, de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória por vir. Dá-nos, ó Senhor Deus, a força necessária para continuarmos vivendo pela fé, confiando no Senhor, descansando no Senhor e sabendo que tudo o que acontece em nossa vida tem um santo propósito, até mesmo a morte, porque a Tua palavra mesmo testemunha e diz que mesmo morto, o Teu servo Abel continua a falar ao mundo da grandeza do Evangelho, que mesmo tendo partido para a glória eterna, os santos do passado, os nossos irmãos do presente que têm dado suas vidas pelo Senhor, têm deixado uma herança e um legado de testemunho, de fé, de dependência, de confiança no Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos a entendermos tudo isto e a compreendermos como devemos viver de maneira agradável, confiados em Cristo Jesus, porque em Cristo, sempre em Cristo, temos a certeza de que nada poderá nos separar do Teu grande amor. Oramos em nome de Jesus. Amém.